Olá, boa noite a todos os ouvintes. Bem-vindo a mais um Empodera SUS. Curta nosso episódio, se inscrevam, dê likes e sejam bem-vindos a mais um Empodera SUS. Sempre estamos aqui com temas essenciais, né, para todos os trabalhadores, não só os trabalhadores do SUS, né, da saúde, para todos os trabalhadores. E hoje nós temos um tema muito importante, que é a saúde do trabalhador, para todos, todas e todos. Qual os desafios que a gente encontra para esses trabalhadores? Quais as políticas públicas, né, que podem ser que podem ter para esses trabalhadores? A importância da mobilização do coletivo para garantir essas condições, né, dignas e de ambiente de trabalho desses trabalhadores. Então, para essa nossa conversa, hoje nós temos um convidado muito especial, né, que é Chico Francisco Souza Silva, conhecido como Chico.
Ele que é metalúrgico, sindicalista, é dirigente da CTB, Conselho Estadual da Saúde, coordenador adjunto da CIST, da Bahia, membro da CIST Nacional. Além disso, o Chico também é coordenador da comissão de relatoria da Quinta SEST, fazendo um olhar aprofundado sobre essa luta, na luta da saúde do trabalhador e como os direitos de todos. E para conduzir junto comigo, nós temos aqui essa minha companheira, né, maravilhosa, Ana Karina, que também representa o Fórum Baiano, né, de Enfermagem. Ela também é sindicalista e ela também vai conduzir, junto comigo, a entrevista com nosso amigo Chico. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem nessa hora e que nos veem, né? Continuem compartilhando, curtindo, dando like, né? Reproduzindo esse que é um podcast feito para os trabalhadores. A gente fala, né, do lugar de trabalhador do SUS, mas nós não nos restringimos apenas aos trabalhadores do SUS. Tanto isso é verdade que hoje a gente está aqui com alguém, né, fora do ambiente do SUS, mas que ao mesmo tempo está dentro desse ambiente porque milita em favor de uma pauta que é uma pauta do Sistema Único de Saúde, né, adquirida pela luta da classe trabalhadora lá nos idos da reforma sanitária, onde a gente teve, né, na mesma ocasião da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a gente teve a primeira Conferência de Saúde do Trabalhador, e estamos agora caminhando para a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, ao longo desses anos aí, desde 1986, quando a gente conseguiu a conquista da saúde do trabalhador na nossa Constituição Cidadã. Então, eu queria trazer uma fala muito interessante que Karl Marx fala para a gente, traz para a gente, que diz o seguinte: todas as mercadorias, enquanto valores, são trabalho humano objetivado. Ou seja, tudo que a gente compra e adquire tem por detrás de cada mercadoria, de cada objeto, um valor. E que valor é esse? É do trabalho humano que está ali. E é considerando essa condição que a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora traz um tema muito relevante, e é o que Chico vai discutir aqui e debater com a gente, que é a saúde do trabalhador como direito humano. Ah, Karina, mas essa saúde do trabalhador já não está prevista na Constituição? O ambiente do trabalho não faz parte das ações de vigilância do Sistema Único de Saúde? É verdade, mas a gente precisa continuar reafirmando isso, até porque não faz muito tempo, aliás, tem muito pouco tempo, que a gente teve aí algumas que eu chamo assim de pacote de maldades, né, algumas ações do governo que retiraram direitos adquiridos e direitos implantados na nossa Constituição Cidadã. Eu costumo dizer que a nossa Constituição foi rasgada. Então, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas, né, ao meu companheiro, né, preciso dizer isso, né, eu estou na coordenação da CIST do Estado da Bahia, e ele, como coordenador adjunto, também estou na coordenação da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado da Bahia, né, como na coordenadoria adjunta, junto com o presidente do Conselho Estadual de Saúde, que esteve no último podcast aqui presente, e Chico, esse meu amigo e companheiro e militante, está na coordenação da Comissão de Relatoria, como bem já falou Paty. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso Empodera SUS, né, e aí a gente gostaria, Chico, a princípio, que você, de forma simples e objetiva, falasse de qual é o seu lugar de fala, de onde você vem, como é que você construiu essa sua história, de forma bem breve, e falar desse tema que é o tema central da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é a saúde do trabalhador como direito humano. O que quer dizer isso, na verdade, né? E aí a gente queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, porque você também está
na comissão organizadora da Conferência Nacional e também na comissão de relatoria da Conferência Nacional. Então, é muita bagagem que esse homem tem. Eu gostaria que vocês, ouvintes e aqueles que estão nos assistindo, prestassem bem atenção, desligassem qualquer ruído paralelo para ouvir a voz daquele que tem uma bagagem imensa na história da saúde do trabalhador, não só do SUS, mas na saúde do trabalhador e da trabalhadora como um todo. Com a palavra, Chico. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todas, todos e todes. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade, doutora Patrícia, Ana Karina, a equipe aqui do SINDAI. É muito importante para a gente vivenciar esse tipo de momento e essa experiência. Eu sou soteropolitano, nasci no ano do golpe de 64, talvez por isso eu tenha nascido já com a veia meia revolucionária, e por conta disso a gente militou, né, na classe operária. A gente fez a opção de fazer um curso técnico, foi trabalhar na indústria e, consequentemente, se envolveu com o movimento da luta operária dos trabalhadores metalúrgicos do estado da Bahia. Eu tenho muito orgulho de ter participado da direção dos sindicatos metalúrgicos da Bahia e da Federação dos Metalúrgicos do estado da Bahia desde a década de 90, e construir também, a partir dessa luta operária, essa diligência em discussão da área de saúde do trabalhador e da trabalhadora. É uma discussão que envolve e que a gente gostaria de falar, que traz como principal protagonista justamente aquele que é o detentor da força de trabalho, aquele que constrói a riqueza do país, né? Então, para diferente de qualquer discussão relacionada com direito ao trabalho, com a legislação trabalhista, com normas e demais situações relacionadas à saúde e segurança, a gente precisava também e precisa enxergar a dignidade e a capacidade do trabalhador e da trabalhadora e o papel dele em toda essa engrenagem de construção desse sistema produtivo que importa, né, enquanto trabalho, quanto subsistência, mas que necessariamente não precisa ser também um instrumento de adoecimento e, às vezes, até morte do trabalhador e da trabalhadora. Então, é interessante a gente imaginar que a gente precisa do trabalho, mas é muito mais importante que a gente tenha a consciência de classe de que o trabalho precisa ter e precisa ser qualidade de vida também de toda a classe trabalhadora. Em relação à conferência, a conferência é um momento de controle social do Sistema Único de Saúde. A conferência ela é um momento em que a gente congrega os atores da sociedade, os atores que representam aí os trabalhadores e trabalhadoras, a força de trabalho do Sistema Único de Saúde, e os atores que também fazem a gestão do Sistema Único de Saúde. E a gente vai buscar proposições para além da realidade do que a gente vive, para minimizar os efeitos do que a gente está chamando dessa quarta revolução industrial e os aspectos e as mazelas aí que tem colocado cada vez mais em risco, né, a vida do trabalhador e da trabalhadora. A quinta conferência, ela é mais uma etapa de um processo, como a Ana colocou, que iniciou lá em 1986 e que no decorrer aí de pelo menos a cada uma década, ou um pouco mais do que isso, a gente consegue reunir o conjunto da classe trabalhadora e os outros atores que fazem essa discussão para refletir não só sobre a construção e o avanço que a gente já conseguiu dentro do Sistema Único de Saúde com essa pauta, mas também a reflexão sobre as dificuldades e muitas vezes até o recuo
que se faz por conta justamente do avanço e das mazelas do sistema capitalista. Quinta conferência, com o tema a saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano, remonta uma possibilidade da gente buscar o reencontro justamente da classe trabalhadora com a necessidade da consciência da classe trabalhadora, porque o que a gente observa é que, como eu coloquei aqui, em meio ao avanço da quarta ou quinta revolução industrial, mas principalmente do que a gente chama da tecnologia com a inteligência artificial, é de que cada vez mais há uma desassociação da classe trabalhadora e do papel revolucionário da classe trabalhadora no sistema hegemônico, excludente, capitalista. Então, é preciso que a gente pontue que não é por acaso a escolha desse tema, é um tema que é caro, como a gente fala, né, no nosso linguajar de militante, porque tem que fazer o trabalhador e a trabalhadora repensar efetivamente a condição de vida que lhe impõe o sistema hoje e buscar, a partir, como eu falei aqui, de propostas, né, de reflexões, possibilidades de minimizar o efeito de todo esse avanço, né, tecnológico, de toda essa mudança de patamar no sistema produtivo capitalista e, principalmente, de preservação e de garantia de qualidade de vida para quem trabalha. É isso. Chico, a gente vê que hoje a gente tem um grande desafio, né? Porque a gente temos, né, uma precarização das condições de trabalho, né? Como é que você enxerga isso hoje no Brasil? O que é que a gente poderia fazer para melhorar essa precarização dessas condições, né, do trabalhador? Vamos lá. Essa condição de avanço ou de aumento, né, da precarização do trabalho, ela tem uma condição colocada que eu acho que é importante da gente pontuar, porque, assim, alguém falou aqui da reforma trabalhista, né, como foi chamada, mas, na verdade, hoje, a gente já percebe que a reforma veio para dinamizar os efeitos justamente do que a gente chama da precarização do trabalho. Ou seja, o que veio na legislação com a reforma foi a garantia de que o trabalho vai ser precarizado. Isso é muito grave. Só que a classe trabalhadora precisa também se apropriar disso que eu estou colocando aqui, porque senão o efeito, né, danoso, o efeito causador de todo esse mal vai ficar como se fosse uma coisa normal. Porque é como eu estou colocando, teve mudança na legislação trabalhista para garantir que o que está sendo feito de perversidade a partir da precarização do trabalho, agora é legal, agora pode fazer. Agora você pode colocar o trabalhador para estender a jornada de trabalho dele, sem necessariamente ele ter nenhum tipo de garantia, né, ou de direito, ou de adicional sobre aquela força de trabalho, aquela jornada de trabalho mais, vamos dizer assim, aumentada. Você tem explicitamente colocada uma exaustão, né, vamos dizer assim, de cada trabalhador e de cada trabalhadora, sem considerar que vai haver efeitos danosos para a vida das pessoas, para a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, infelizmente, o que a gente percebe hoje é que isso foi praticamente um contrato selado entre o Estado e a classe empresarial. Independente da luta do movimento sindical, independente das pautas que a gente tentou impor naquele momento, mas a verdade é que passou. E, como eu estou dizendo, como passou, e a classe trabalhadora, eu acho que ainda não tomou, do meu ponto de vista, a consciência disso, é o que está valendo.
É como se, por exemplo, o que se discute muito hoje sobre, por exemplo, a uberização é algo dado, natural, do avanço do sistema capitalista, né? Então, não é para se questionar muito, até porque a gente já aprovou uma reforma que garante essa modalidade de trabalho, essa modalidade de exploração, colocando como exemplo. Então, é muito complicado, é muito difícil, e há que se pensar de que, da mesma forma que chegou a reforma trabalhista, a gente precisa encontrar meios, né? E como eu vou colocar aqui mais uma vez, até aprender a usar, se for o caso, da inteligência artificial para reverter esse quadro. Porque, dado o avanço da tecnologia e dadas as possibilidades da gente apenas ficar na resistência a todo esse processo, provavelmente, mais adiante, a conta, né, talvez para a classe trabalhadora fique muito mais cara do que o que a gente imagina e do que o que a gente tem hoje. Então, é por isso que a gente está colocando com muita intensidade, também com dificuldade, essa pauta de saúde do trabalhador como um direito humano, porque observe, alguns avanços conseguidos, mesmo em época ou em período de vamos dizer assim, Estado mínimo aqui no Brasil, você percebe que dentro da sociedade civil, movimentos organizados avançaram justamente porque souberam pautar suas causas nessa linha aí de discussão como direito humano. Então, as mulheres têm avançado na pauta das mulheres porque souberam como utilizar dessa questão da discussão, por exemplo, né, do poder, do empoderamento e da própria valorização da mulher como um direito humano. Outras situações também foram e tiveram avanços porque, de alguma forma, souberam colocar na discussão a pauta como uma pauta do direito humano. E não será e não deve ser diferente para a classe trabalhadora utilizar também, né, até por conta dos limites que nos são oferecidos, dado todo esse momento que a gente vive de dificuldade, a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano. É bom lembrar que direito humano é muito caracterizado, né, e a gente tem escutado isso recentemente, como algo que não tem negociação, você não negocia. O direito humano ele é inegociável, né? Ele é uma coisa que não tem como, né, você negar. É algo que o trabalhador, se ele tiver de fato a consciência e partir para a luta, ele precisa saber que a garantia daquilo dali, independente de qualquer situação, precisa ser certa. Então, mais ou menos nesse sentido, a gente está trazendo essa pauta, porque imagine que durante muito tempo, até na legislação trabalhista, o trabalhador negociou a saúde dele. Isso é muito grave. E criou uma cultura que, necessariamente, a desconstrução não é fácil, mas que chega um momento que você precisa encontrar alternativas para fazer a classe trabalhadora, como eu coloquei aqui, repensar ou retomar a necessidade da consciência de classe, de se entender enquanto classe e do papel da classe. Chico, então, o que falta na classe trabalhadora, né, é ela ter essa consciência, se mobilizar para poder ela estar pleiteando também esses direitos, né, esses direitos que também foram perdidos, né, que a gente vai perdendo com o tempo, com essas reformas que nós tivemos, que foi tudo mais uma perda dos direitos dos trabalhadores, e até na questão, né, do trabalho, da saúde do trabalhador, né, e aí vem todas as síndromes, né, a questão psicológica, o burnout, né, e a gente vai às depressões, que isso tudo tem afetado, né, o trabalhador, né, Ana? Exato. E é nesse ínterim ainda, pegando o gancho da fala de Patrícia, e trazendo isso que você trouxe, né, como a saúde do trabalhador como direito inalienável. O que é direito humano? É algo que não pode ser alienado. Então, esse é um conceito básico do direito humano, né, que deve ser estendido a todos, sem qualquer distinção. Mas, para além do tema central, desse eixo central da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, nós temos alguns subeixos, que a gente considera os subeixos. E um desses subeixos é justamente as novas relações de trabalho, aí você trouxe a questão da uberização,
e o impacto disso na saúde do trabalhador e da trabalhadora. E é justamente neste segundo item aí, desse eixo, que eu queria trazer aqui esse debate, essa discussão. Porque, assim, as novas modalidades, né, como você trouxe, os trabalhadores de plataforma digital, já tem alguns grupos de pesquisa que têm desenvolvido alguns estudos com relação a isso, né, porque muitas vezes o trabalhador de plataforma digital, ele fica numa situação que ele muitas vezes se entende como o próprio patrão e outras vezes ele também se entende como alguém que está vinculado a um patrão virtual que ele não conhece. Então, a gente tem tido algumas conversas com essas novas, né, essa forma de inserção no mercado de trabalho, com esses trabalhadores, e temos que considerar também que a gente tem no nosso país mais de 70% da força de trabalho na informalidade, que é uma realidade também muito ruim que fala sobre essa precarização. No estado da Bahia, os dados últimos mostram que mais de 50% da população trabalhadora em idade economicamente ativa está na informalidade. E aí, como essas questões, né, dessas novas relações de trabalho, e também do trabalho informal, e considerando esse eixo da Conferência em Saúde do Trabalhador, o que é que você pensa que vai ser discutido? Como é que as pessoas compreendem essas novas modalidades de trabalho e o impacto delas na saúde do trabalhador e da trabalhadora? Olha bem, Ana, esse eixo da conferência, ele pode trazer para a gente possibilidades bastante interessantes, como eu coloquei aqui, porque você vive um cenário que difere de qualquer possibilidade histórica do que a gente já discutiu até aqui nessa pauta de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Foram 4 conferências anteriores e talvez você esteja inaugurando uma nova forma de fazer esse tipo de reflexão sobre o mundo do trabalho. Primeiro porque, como você falou, você tem aí uma possibilidade de adentrar uma discussão em que o próprio trabalhador, ele não está fácil para ele se identificar enquanto tal, né? Porque se ele não consegue ter essa identificação, se ele não consegue, como eu coloquei aqui, ter a consciência de que ele é classe, que ele precisa ser classe enquanto trabalhador, dificilmente a gente vai mudar alguma coisa do quadro atual, e a tendência é que, infelizmente, a situação fique mais agravada com o decorrer do tempo. Então, assim, a gente tem que urgentemente ver maneiras e formas de atuar numa frente como essa, relacionada aí aos trabalhadores de plataforma, dentro justamente do que é dado a ele, né, ou do que é colocado para ele como ferramentas ou instrumentos para ele exercer essa força de trabalho, o que não é fácil, porque a gente vai perceber o seguinte: lá no início, o que a gente tinha de ofício, ou profissão, como se chamava, as pessoas às vezes precisavam passar por períodos de aprendizado profissionalizante. A gente precisa lembrar disso. Hoje em dia você vai ser um motorista de Uber ou um trabalhador de entrega de plataforma, sim, simplesmente tendo uma bicicleta ou tendo um carro e acabou. E ninguém vai lhe ensinar nada, você não vai aprender nada, entendeu? Então isso é muito grave, porque lhe descaracteriza enquanto até uma profissão. Você não tem uma profissão, você é um trabalhador qualquer. E é como a gente fala, no contexto do mundo capitalista, que é o que a gente vive... E sem qualquer direito, né, Chico? Que ainda é mais grave. Porque... Nada, você não vai debater direito a nada, você não vai debater condições de trabalho nenhuma, porque você não é trabalhador, você é qualquer coisa. Até menos classe. Podemos dizer até que é visto como uma mercadoria. Exatamente. Quando você fala, essa fala sua foi importante, porque quando você diz que às vezes ele próprio se confunde se ele é trabalhador ou patrão, ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele é isso aí que você falou. Ele é um objeto, ele é uma mercadoria. Entendeu? Porque da mesma maneira que ele está atendendo a um comando de um aplicativo, ele também está oferecendo e sendo um prestador de serviço para uma pessoa comum. E ele vive diuturnamente essa dicotomia, né? Ele atende a um patrão que não existe, que está no mundo que é virtual, e ao mesmo tempo ele atende também a um outro patrão que é uma pessoa comum, às vezes até de condições
socialmente falando, idênticas a ele. Então, e isso não é fácil. E é o que eu estou dizendo, as pessoas não são preparadas para isso. Ninguém toma curso para ser Uber, ninguém toma curso para ser pilotar bicicleta, entregar comida, outra coisa qualquer, ser entregador, né, de plataforma. Ninguém faz, não tem isso. Então, isso é para a gente verificar assim, a dificuldade do que a gente vai ter para trazer essa discussão em pauta, e ainda mais numa conferência. Mas é como eu falei, a gente precisa também se apropriar do conhecimento tecnológico, da inteligência artificial, para ver quais são as possibilidades dentro desse mundo virtual, que não é fácil. Ninguém faz curso ou se prepara para utilizar o celular. Ninguém. A pessoa compra o celular, coloca o chip, começa a utilizar e acabou. E todo mundo vira professor. Né, Chico? É isso. Mas o problema da ferramenta tecnológica é essa, é de passar a impressão de que é tudo dado, é tudo fácil, basta você querer fazer, você faz. E não é assim. Porque tem situações que você vai provocar, e tem isso, que eu acho que é mais grave ainda. Porque no passado, quando o trabalhador apresentava sinais de adoecimento e tinha a oportunidade, como a gente fala, de poder ter algum tipo de acolhimento relacionado à questão do estudo do problema dele para ver se tinha relação com o trabalho, existiam profissionais, equipes profissionais, e ele próprio tinha conhecimento de quem era do que era o trabalho e de quem era o empregador. Agora, nessa situação, ele não sabe de nada. Às vezes, ele não sabe nem que ele é trabalhador, mas ele vai adoecer. Né? Ele vai adoecer, e aí, sincero e honestamente, eu acho que a tendência da situação para a gente é que as coisas fiquem muito pior. Então, urge, do meu ponto de vista, essa capacidade nossa de tirar de dentro disso algo que seja usado como antídoto. Eu vou usar essa palavra porque eu acho que é o que pode ser feito. Um antídoto dentro do mundo digital para tentar começar a reverter essa situação, que não é fácil. O que eu vejo, né, que esse grande capitalismo, né, que a gente tem hoje, a intenção é essa mesmo, né, que as pessoas acham que são empresários, e aí você deixa de estar, eu, como empresária, estou deixando de recolher os impostos daquela pessoa, aquela pessoa está se sentindo importante, porque hoje ele tem um status que ele é autônomo, que ele é dono do horário dele, mas no final das contas eles não conseguem nem ter um salário mínimo no final do mês. E isso é uma grande maioria que está acontecendo isso, que não consegue depois nem recolher o seu INSS, para se acontecer alguma coisa com ele ter direitos garantidos até na doença dele. Então, assim, é uma situação muito delicada e que é uma constância, né? Eu, como dentista, hoje você tem que trabalhar numa empresa, você tem que ser PJ. Então, eu tenho para trabalhar não é trabalhando fazendo meu horário, é dentro do horário que a empresa está me determinando. Então, assim, eu não sou PJ, eu sou funcionário daquela empresa. Apenas eu tenho o PJ para poder me valer naquela situação. Então, assim, eu vejo que é uma situação bem delicada. E a pejotização é uma máscara, né, de algo assim, porque para você ser pejotizado, você não pode estabelecer uma relação de vínculo de trabalho, né? E ter pejotização na saúde é algo totalmente contraditório, porque como é que você vai colocar uma equipe que precisa prestar continuidade, né, no serviço à saúde, sem estabelecer relação de hierarquia, sem estabelecer o vínculo de trabalho, porque é um trabalho que não pode ser, inclusive, descontinuado. Então, é uma grande farsa nisso tudo para justamente retirar direitos da classe trabalhadora. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, e Chico acho que trouxe uma fala muito importante, que é o indivíduo ele precisa se reconhecer como classe que vive do trabalho, independente da posição que ele ocupa. A minha categoria, por exemplo, de enfermagem, Chico, a gente tem, né, as enfermeiras assistenciais, e em um dado momento você pode assumir alguma função de chefia na instituição. Você está numa função, né? Você está, mas você é trabalhador. E eu acho que esse é o grande mote que a gente precisa reproduzir, né? Inclusive, eu costumo dizer que é uma pauta que acaba sendo sensível a todas as pessoas, independente, às vezes, até de questões ideológicas e partidárias, porque quando a gente traz, por exemplo, o fim da jornada 6x1, a gente atinge a toda uma camada de pessoas que vivem do trabalho. Esse é o caminho, né, onde há um encontro
diante dos desencontros, a gente se encontra neste caminho, porque é algo que fala com cada um de nós. E aí, nesse item, eu queria trazer também o terceiro eixo, além da questão das novas relações de trabalho, o impacto disso na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Também nós vamos discutir nessa conferência, Chico, algo que é singular no estado da Bahia, né? A Conferência Nacional traz a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é uma política de 2012. E nessa conferência estadual, a Bahia, por ter até um certo vanguardismo na área de saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela tem uma política própria do Estado, que é de 2021. Então, esse é o primeiro eixo e vai ser tratado nessa conferência. E também temos um outro eixo, o terceiro eixo, que é a participação popular na saúde do trabalhador para o controle social. Eu queria que você destrinchasse um pouquinho desses dois eixos, né, que vão ser debatidos, além dessas novas relações de trabalho. E o que se espera, na verdade, Chico, que as conferências de saúde traduzam para a classe trabalhadora, após um hiato de quase 11 anos sem conferência, e considerando todo esse histórico que a gente vem de perdas, né? Desde as leis da terceirização, reforma previdenciária, deforma trabalhista, porque de fato não foi uma reforma, foi uma deforma. Então, qual é, na verdade, a expectativa dessa conferência que chamamos da Quinta SEST, e considerando, inclusive, esses dois eixos que nós ainda não pautamos aqui? Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O eixo 1 da conferência, a nacional, é a política nacional, como você colocou aí. A política nacional é de 2012. Então, já passou uma década e há o sentimento, infelizmente, né, ainda de uma incapacidade da política atuar de forma a minimizar ou diminuir os efeitos nefastos do que a gente tem vivido no mundo do trabalho, principalmente quando acontece o adoecimento e, mais particularmente, a morte do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, é um dado que a resposta, quando a gente conquistou a política nacional, precisaria já ter acontecido, mas infelizmente, se aconteceu, foi muito pouco do que a gente imaginou naquela época, e preciso tomar um cuidado para não ficar no campo da questão utópica da lei, né? No caso aí da política, que está no papel, né? Está aprovada, mas está sendo resguardada e as coisas continuam acontecendo. Aqui na Bahia, mais recente, mas também é fruto dessa luta da construção da política nacional. A Bahia foi um dos pilares para a execução e para a conquista dessa política nacional, e não por acaso a Bahia conseguiu, espelhando a política nacional, a realidade do estado da Bahia, a sua política estadual. Mas eu volto a dizer, passa por um momento de utopia, porque o estado da Bahia, infelizmente, não tem conseguido, né, avançar naqueles critérios preponderantes que foram colocados na políticas relacionados à garantia da dignidade no trabalho, da qualidade de vida no trabalho, da promoção da saúde no trabalho. Então, são critérios que foram postos na política por um cabedal aí de experiência, de proposta de conferência, de reflexão, de práticas vivenciadas por quem está na militância dessa área do Sistema Único de Saúde, mas que necessariamente, na prática, infelizmente, do momento político que a gente tem vivido, tem dado de retorno muito pouco. Não posso dizer quase nada, mas muito pouco. Porque a Bahia, infelizmente, ao longo do tempo, tem nos dado ou nos colocado em situações de que a gente precisa verificar o que é que a gente pode, enquanto classe trabalhadora, e aí tem uma questão, Ana, que a gente precisa também verificar, porque quando a gente fala de classe trabalhadora, por mais que a gente não queira trazer nenhuma dificuldade, nem diferenciação, mas você sabe que, por exemplo, para hoje, quem tem um concurso público, por mais reforma administrativa que os estados tenham feito, por mais aproximação do estado mínimo que os estados tenham buscado fazer, mas quem ainda consegue entrar na estrutura do estado por um concurso público e é chamado de estatutário, ainda tem alguma garantia legal disso.
E, infelizmente, o que a gente tem visto que o estado da Bahia, aí eu não posso falar sobre os outros estados, mas acho que a situação não é muito diferente, tem procurado se espelhar justamente no afastamento desse tipo de garantia. O que eu falei aqui da reforma, ou da deforma trabalhista, em ser algo que veio para ratificar as más condições de trabalho, ou seja, tornar legal você usar o trabalhador em péssimas condições de trabalho, para mim, o Estado da Bahia fez quando fez a reforma administrativa. Exatamente. Foi exatamente isso. Então, se o Estado da Bahia hoje se nega a fazer um concurso e opta por fazer um REDA, ele está dizendo justamente isso. E foi para isso que a Assembleia, do meu ponto de vista, aprovou a reforma administrativa, para dar poder na lei de que a questão de quem trabalha no serviço público possa ser precarizado, porque não há outra justificativa, não há justificativa relacionada, para mim, ao orçamento público, relacionado a questões salariais ou de qualquer outro tipo de vantagem para quem faz um concurso público, e muito menos para a questão de quem faz ou precisa fazer uma carreira no serviço público, ao contrário. E tudo isso a gente percebe que vem de encontro justamente à vontade política, que não é só do Brasil, em avançar nessa discussão de pautar apenas o Estado mínimo. E o que é mais grave, né, do que a gente está discutindo aqui, do que é pauta da conferência, e que eu chamo a atenção aqui da necessidade da consciência da classe trabalhadora, é que a própria classe trabalhadora vai absorvendo isso, assimilando isso, criando uma cultura sobre isso, e ela própria vai fomentando vamos dizer assim, o fortalecimento do Estado mínimo. E fortalecendo o Estado mínimo, ela própria está retirando direitos dela, está abrindo mão de conquistas históricas dela, de uma forma meio que inconsciente ou inconsequente, mas que é a realidade. E a gente precisa dar à classe trabalhadora, com essa conferência, é o que eu espero, pelo menos um choque dessa realidade, né? Que a gente vai ter dificuldade em reverter o quadro, vai, mas que há necessariamente uma necessidade da gente iniciar um processo de reversão, isso é urgente. E, por conta disso, o eixo 3, porque o Sistema Único de Saúde ele foi concebido a partir justamente da inserção da comunidade no falar, no fazer e no dizer da comunidade do que é a promoção da saúde. Então, a gente precisa, mais do que nunca, pelo menos nessa discussão, e eu tenho dito isso em outras situações, de que a gente precisa colocar dentro desse jogo, dentro dessa conversa, né, dentro desse ambiente, quem de fato usa o Sistema Único de Saúde. Porque os números provam, isso é uma realidade, que quem mais usa o Sistema Único de Saúde é quem mais participa dessa discussão de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, assim, se a gente está ficando com o mundo do trabalho mais informal, se a gente está ficando com o mundo do trabalho onde as pessoas não estão tendo direitos garantidos, estão adoecendo mais do que conseguindo manter sua qualidade de vida, infelizmente, e na maioria dos casos, essas pessoas só têm a quem recorrer ao Sistema Único de Saúde. E, infelizmente, para nós, essas pessoas estão muito distantes dessa discussão e dessa compreensão da necessidade de, por exemplo, garantir uma política de saúde do trabalhador e da trabalhadora no estado da Bahia e garantir uma política de saúde do trabalhador e da trabalhadora a nível nacional. Então, a questão de falar de participação para o fortalecimento do controle social é para chamar quem está fora para vir para dentro e ajudar a gente a construir. Então, antes de passar para a Paty, para a gente finalizar, né, estamos chegando ao final do nosso podcast, eu acho que o chamamento aqui, a gente aproveita esse espaço aqui, e eu acho que Chico pode também trazer esse recado para a participação nas conferências de saúde do trabalhador e da trabalhadora. O Estado da Bahia optou por fazer etapas macro-regionais, considerando que a Bahia é dividida em 9 macro-regiões de saúde, então haverá 9 conferências macro-regionais que acontecerão ao longo do mês de março, né, Chico, até abril. E é preciso que essas pessoas, considerando esse terceiro eixo e a importância da classe trabalhadora se reconhecer, né, na classe que vive do trabalho, e reconhecer essas peculiaridades, né, que os distinguem, mas não os excluem, né? São pautas que, na verdade, elas convergem, né? Que são essas questões mesmo, por exemplo, dentro do serviço público, a gente tem diversos vínculos de trabalho, mas não é para ser criada animosidade nesse espaço, e sim
poder se unir, porque todos, na verdade, vivem do trabalho, mas alguns estão na condição de precarização e isso tem se ampliado cada vez mais, né? Está aí o edital REDA, apesar de conselheiros de saúde terem aprovado um plano plurianual que considerava a existência de concurso público. Então, é preciso que as pessoas se politizem. Falar de política não é política partidária. Política é tudo que nós somos e vivemos no nosso dia a dia. E os espaços de conferências de saúde são espaços de democracia participativa. Para além da representativa, que a gente elege pessoas que vão nos representar, né, nos espaços decisórios de formação e de elaboração de políticas públicas, as conferências também ajudam, né, porque a gente elenca propostas que vão subsidiar as próprias políticas públicas, os próprios planos de governo. Então, Chico, eu acho que esse é o momento também de você fazer uma conclamação, né, enquanto participante, né, da comissão organizadora, tanto do Estado da Bahia como a nível nacional, que as pessoas participem nas suas macro-regiões, nos próprios municípios, através das plenárias populares, né? Então, e cheguem às etapas estadual e nacional com propostas verdadeiramente coesas e que reflitam essas dificuldades que a gente vivencia hoje no mundo do trabalho, que estão relacionadas à questão da perda de direitos, do avanço das políticas neoliberais e da necropolítica. Precisamos falar sobre isso, porque são políticas de morte mesmo, de adoecimento e morte dessa classe trabalhadora, como Karl Marx já dizia, que eu falei aqui, que por detrás de qualquer mercadoria existe o trabalho humano objetivado, ou seja, o trabalho não é mercadoria, ele tem valor, né? E isso precisa ficar claro para quem de fato trabalha. É isso. A gente teve no concurso REDA, né? Teve um cargo que estava menos que um salário mínimo. Então, assim, são os absurdos que acontecem, né? Que precisamos, nós, né, sociedade, precisamos ficarmos mesmo atentos, né? Porque não está certo, né? Era para ser impugnado logo desde o começo, né? Esse edital, né? Porque não está correto, né? Então, cada vez a gente vê a intenção de precarizar, né? Como você falou, precarizar os serviços públicos, né? Para a gente ter esse atendimento, acaba não sendo de qualidade. Eu também tenho uma outra questão aqui, que eu pego esse profissional, que é do REDA, que passa 2 mais 2, e agora pode passar 6 anos, né? Ainda assim, no sistema, eu faço um treinamento com ele, depois ele sai. Então, assim, eu, em vez de estar capacitando um profissional que vai estar lá o tempo todo para atender a comunidade com excelência, eu vou estar capacitando, gastando dinheiro do Estado para capacitar um profissional que ele não vai ficar lá. Então, eu faço o curso de laser terapia, boto o profissional para aprender e acabo não até permitindo, porque são poucas vagas, e acabo os meus pares, eu como terceirizada, né, escolho você, que você veio por uma indicação, porque a gente sabe que tem muitas indicações, eu escolho você e não escolho um funcionário que já está lá há mais tempo para se capacitar. Então, assim, tem algumas coisas que aí vem o assédio, que vem aquela estrutura toda que a gente conhece, que está dentro do sistema público, né? Que tem o que vem por uma indicação e o outro que entrou através do seu estudo, através de um concurso, né? Então, eu sempre falo que eu sou a favor que tenha o concurso público, e não só na saúde, né? Tem segurança pública para professores, para todas, né? As áreas, todas, né? As áreas porque a gente precisa realmente deter isso, né? A gente não pode ficar na mão de ninguém, a sociedade não pode ficar na mão de ninguém. Lauro de Freitas, a cidade que eu moro, ficou sem assistência médica, porque nós não temos funcionários públicos o suficiente para atender a população. Então, nós ficamos sem assistência médica. Então, é um absurdo que na educação e na saúde e segurança pública a gente tenha essa deficiência. Então, a gente resolve como? Temos sim dinheiro, vamos fazer aí levantamento. Tem que ter concurso público para você poder realmente vincular aquele trabalhador ao serviço, porque com esses contratos temporários, que as prefeituras, a maioria, inclusive, executam, quando se muda o gestor, né, nos processos eleitorais, também você muda toda a população trabalhadora que presta serviço naquele município, nos órgãos públicos, porque não tem vínculo, né? São populações de trabalhadores que estão ali por meio
de vínculos precários, né, contratos por tempo determinado, indeterminado, e todas essas modalidades que a gente vê que, na verdade, só refletem a precarização das relações de trabalho e favorecem aquilo que a gente está trazendo aqui, que é o adoecimento da classe trabalhadora. Então, eu acho que a gente está chegando ao final, né, Paty, desse nosso podcast. Tem algumas pessoas ali, né? Júlia, Laser Bahia, boa noite para vocês, obrigada por estarem nos assistindo. Compartilhem com outras pessoas, se inscrevam, curtam, dê like, né? A gente precisa também estar, né, divulgando o nosso trabalho aqui, esse trabalho que é tão importante para a sociedade, né? O Empodera SUS, que a gente veio para ficar, para informar e para estar aqui com vocês de 15 em 15 dias, nas terças-feiras, com vocês. Então, agradeço a Chico, né, por estar passando esse conhecimento para nós, com todo entusiasmo, com a sua importância, essas reflexões importantes, né? Agradeço também a minha companheira, Ana Karina, né, que está aqui nesse podcast, e também agradeço a Gregório, né, por estar, que é o diretor, né, do Sindai, aqui, que nos concede esse espaço, né, para a gente poder estar aqui dialogando com esse público sobre assuntos tão pertinentes à classe trabalhadora, que a gente extrapola, inclusive, o próprio âmbito do SUS, né? Porque a gente traz uma conferência que está dentro do âmbito do SUS, mas que fala sobre todos os trabalhadores, né? Não só aqueles que executam suas ações dentro do Sistema Único de Saúde. Para além disso, porque a política de saúde do trabalhador ela se estende a todos os trabalhadores, independente de vínculo, independente de função, independente de qualquer coisa. É classe que vive do trabalho está, né, sob a tutela do SUS e de uma política que foi conquistada justamente por essa classe trabalhadora que tanto lutou por avanços e que precisa continuar lutando para garanti-los. E Augusto, né, e a Edmilson, por sempre estar com a gente nesses bastidores, colocando o nosso podcast aí para funcionar, para vocês estarem nos assistindo. Então, um forte abraço para todos vocês e um cheiro no coração. Um excelente final de noite. Continuem com a gente. Compartilhem aqui esse vídeo, né, coloquem nas redes, porque a gente trouxe aqui pautas muito importantes e relevantes para a classe trabalhadora, e chamem a todos aí dos seus territórios para participarem das conferências, das plenárias ampliadas, para discutir aquilo que é importante sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Um forte abraço, uma boa noite e até o próximo podcast. Até o próximo. Tchau.